Nesse vídeo nós vamos ver como os nativos realmente pronunciam contrações que são utilizadas o tempo inteiro. Por exemplo, a contração de I will, se dita de forma isolada, ela por si só ficaria I'll. Mas quando é inserida numa conversa normal do dia a dia, não se pronuncia I'll, se pronuncia all. Então I will, que ficaria I'll, se torna all. I'll do it. I'll do it. O mesmo acontece com a contração de I am. I am, se dito de forma isolada também, ficaria I'm. Mas quando é inserida numa conversa normal do dia a dia, não se diz I'm, se diz am. Então, I am, que ficaria I'm, se torna am. I'm all better now. Saber disso é muito importante porque ajuda a melhorar não só a sua pronúncia, mas também a sua compreensão. Então, o que você acha de a gente conferir todas as outras contrações para saber como elas realmente ficariam? Bora lá? Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e vamos dar uma conferida. Bom, então vamos ver como pronunciar essas contrações em inglês. E nós vamos começar pelo verbo to be, as contrações que acontecem no verbo to be. E aí nós temos também alguns exemplos para ajudar na compreensão. Então, começando pelo I am, como a gente já viu uma prévia no início desse vídeo, I am, se contraído de forma isolada, ficaria I'm. Nós diríamos I'm, mas quando é usado realmente, se pronuncia am. Por exemplo, I'm listening to music. Estou ouvindo música. I'm listening to music. Um outro exemplo, I'm eating lunch. I'm eating lunch. Estou almoçando. I'm eating lunch. Muito curto mesmo. I'm eating lunch. E aí nós vamos ver também aqui que acontece praticamente o mesmo com o you are, né? Vemos o I am, agora o you are. Se a gente for pronunciar o you are contraído de forma isolada, ficaria mais ou menos your. Mas quando você vai dizer mesmo numa conversa normal, sai your, como está aqui, ó, your. Ao invés de your, fica your, bem diretão mesmo, mais curto, your. Aí ficaria mais ou menos assim, I know you're lying. Eu sei que você está mentindo. I know you're lying. You're lying. Um outro exemplo, you're making a mess. Você está fazendo uma bagunça. You're making a mess. Então, quando se pronuncia na fala, você não vai dizer you're making a mess. Não, você vai dizer you're. É bem diretão. You're making a mess. O mesmo acontece com we are. We are pronunciado, a contração dele de forma isolada, sairia we're. Ficaria assim, we're. Mas introduzido numa conversa mesmo, você não pronunciaria we're. Você pronunciaria were. Assim mesmo, were. Por exemplo, we're very excited to be here. We're very excited to be here. Estamos muito animados de estar aqui. Were, não we're. Você poderia dizer we are very excited to be here, mas o nativo mesmo, dificilmente ele vai falar isso numa conversa, numa fala. Ele vai sair were. We're very excited to be here. Outro exemplo, we're staying here. Não we're staying here, mas we're staying here. Percebe a diferença? Ao invés de we're, é were. We're staying here. Vamos ficar aqui. O they também tem uma diferença. They are, contraído de forma isolada, você diria they are. Mas introduzido numa conversa mesmo, o nativo não vai pronunciar they are. Vai pronunciar there. E aí ficaria mais ou menos assim, num exemplo. They're really nice. Eles são muito legais. They're, não they're, mas they're. They're really nice. They're really nice. Um outro exemplo. They're leaving the house. Eles estão saindo da casa. They're leaving the house. They're sleeping. Não they're, mas they're. Você não vai dizer they're sleeping. Você vai dizer they're sleeping. É até mais fácil de pronunciar, né? Trava menos a língua. They're sleeping. É um pouco mais dificultoso.
Agora você falando there, pronto, they're sleeping. É muito mais fluido, facilita demais. Agora, antes de a gente partir para o próximo, você vai perceber aqui que eu não fiz com o she, com o he e com o it. Por que que eu não fiz? Porque o he, o she e o it não tem essa contração que tem nos demais aqui, por exemplo, o you are, porque no she e no he você não vai dizer she are ou he are, então portanto não vai ter essa contração, seria she is, he is, e a contração seria his, she's, it. Então isso aí é um pouco mais fácil, não tem muita confusão e não muda também na pronúncia, é his, she's e it, mesmo e acabou. Então por isso que eu não incluí aqui. Agora nós vamos pro I will. Isso aqui também é muito interessante. Então, I will, de forma contraída, ele ficaria, dito de forma isolada, ele ficaria I'll. Mas como se pronuncia mesmo, não é I'll, é all. Ao invés de I'll, você vai dizer all. Por exemplo, I'll be fine, right? Você não vai dizer I'll be fine, alright? Você vai dizer I'll be fine, right? I'll be fine. I'll be fine, right? É mais fácil também de dizer do que você dizer o I'll, dá aquela travação, atrasa você. I'll be fine. Não, I'll be fine. I'll be fine. E outro exemplo. I'll start tomorrow. I'll start tomorrow. I'll start tomorrow. I'll start tomorrow. Vou começar amanhã. Aí o outro aqui eu esqueci de dizer I'll be fine, alright? Vou ficar bem, certo? Um outro exemplo. I'll talk to him later. I'll talk to him later. Não é I'll talk to him later. É I'll talk to him later. To him later. Ou to him later. I'll talk to him later. All, não I'll. Uma diferença muito importante. Você saber disso faz uma diferença enorme na sua pronúncia e também na sua compreensão. Agora, you will. Se você for pronunciar a contração dele de forma isolada, sairia mais ou menos you'll. Mas quando os nativos vão dizer na conversa mesmo para valer, sai you'll. Não you'll, mas you'll. Percebe a diferença? Tem uma diferença aí e facilita na hora de pronunciar. Então ficaria mais ou menos assim: you'll have to wait. Você vai ter que esperar. You'll have to wait. You'll have to wait. You'll have to wait. Não é you will have to wait. Não é you'll have to wait. You'll have to wait. You'll learn quickly. You'll learn quickly. You'll learn quickly. Você vai aprender rápido. You'll, não you will, mas you'll learn quickly. Acontece também com he will. Se você for pronunciar de novo de forma isolada, ficaria he'll. Mas na conversa normal o nativo vai dizer he'll love that. Ele vai amar isso. He'll love that. He'll love that. Facilita mais do que você dizer he'll love that. Não, he'll love that. He'll é mais diretão. He'll love that. I think he'll do it. Ao invés de dizer I think he'll do it, você vai dizer I think he'll do it. Ao invés de he'll, vai dizer he'll. I think he'll do it. Eu acho que ele vai fazer. It will. Não muda muito não, vai ser it'll. Não tem muita diferença não. Aqui não tem assim uma dificuldade. Poxa, é dito assim de forma isolada, mas quando vai dizer é diferente. Não muda muita coisa, pelo menos é o que eu percebo, né? Então, it will vai ficar it'll. It'll be okay. Vai ficar tudo bem. O she também acontece aqui uma mudança até considerável também. Por exemplo, she will, ao invés de contraído de forma separada, a palavra sozinha, por si só, você diria she'll. Mas quando é introduzido numa conversa mesmo, falado ali, né, uma palavra após outra, numa frase, corrido, não vai sair she'll, vai sair she'll. Ao invés de she'll, vai ficar she'll. I hope she'll be very happy. Ao invés de dizer I hope she'll be very happy, você vai dizer I hope she'll be very happy. Mais corrido também. Espero que ela seja muito feliz. I hope she'll be very happy.
Outro exemplo. She'll call you back. She'll call you back. She'll, ao invés de dizer she'll call you back, vai dizer she'll call you back. Ela vai te ligar de volta. She'll call you back. Muito importante, olha a diferença. She'll call you back. O we will, contraído e dito de forma isolada, vai ficar will. Mas quando você vai pronunciar mesmo no dia a dia, um nativo, por exemplo, ele vai dizer will. Quase que essa palavra mesmo aqui, sem contração. Soa como ela, né? We'll try again tomorrow. We'll try again tomorrow. Você não vai dizer we'll try again tomorrow. Não, você will try again tomorrow. Outro exemplo, we'll start today. We'll start today. We'll start today. Vamos começar hoje. For sure, we'll always be friends. É claro, com certeza, seremos sempre amigos. Will, ao invés de dizer for sure, we'll always be friends. Com they também acontece aqui uma certa mudança. They will. Se você pronunciar de forma isolada, vai sair mais ou menos they'll. Mas quando é introduzido numa conversa mesmo, não vai se pronunciar they'll, vai se pronunciar they'll. Isso mesmo, they'll. I know they'll help us. Eu sei que eles vão nos ajudar. Ao invés de você dizer I know they'll. Olha como até dificulta um pouco. I know they'll help us. Você vai dizer I know they'll help us. Facilita muito mais. I know they'll help us. Um outro exemplo. They'll call us today. They'll call us today. Ao invés de dizer they'll call us today, você vai dizer they'll call us today. Muito mais simples. They'll call us today. Agora, algumas mudanças na hora de pronunciar acontecem também com o verbo have. Mas antes de a gente continuar vendo isso aqui, eu quero deixar um recadinho para você. Você que está começando a aprender inglês e gostaria de aprender um pouco mais rápido, de poder acelerar o seu resultado, dar aquela alavancada e você ver um resultado mais rápido, e principalmente você que tem pouco tempo para estudar, existe um método que pode acelerar 5 vezes o seu resultado. Então, o que você aprenderia num tempo maior, você consegue reduzir, aprendendo 5 vezes mais rápido, muito mais do que aconteceria normalmente. Então, se você quiser, vou deixar como recomendação para você aqui, um método que pode te levar por esse caminho, adiantar muito os seus resultados. Para isso você precisa seguir, né, uma jornada específica. Não é de qualquer jeito que você consegue acelerar 5 vezes mais o seu resultado. Então, se você quer realmente aprender inglês um pouco mais rápido do que normalmente aconteceria, fica aí para você a minha recomendação. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado para você ir lá conhecer esse método, ver como ele funciona e por que esse método pode acelerar 5 vezes mais o seu resultado. Nem que seja por curiosidade, dá uma olhada lá que é muito possível você aprender inglês mais rápido. O link estará aqui na descrição. Essa é uma recomendação minha para você porque eu sei que vai te ajudar demais. Principalmente você que tem pouco tempo, você que está começando agora, vai ser muito útil para você. Fará uma diferença extraordinária na sua jornada do aprendizado do inglês. Confere aqui depois o link que vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, seguindo o nosso conteúdo, nós vamos ver o verbo have, a contração que acontece. Por exemplo, I have ficaria I've. Mas quando é dito, inserido numa conversa, não se pronuncia I've, se pronuncia I've. O som do I, ele some, fica direto A. Ao invés de dizer I've, se diz A. I've. Um exemplo, I've already read the book. I've already. Ao invés de dizer I've already, se diz I've already read the book. Eu já li esse livro. É uma diferença muito considerável. Você não perde seu tempo dizendo I've. Você já diz I've. E um detalhe, geralmente o som final do V, esse som vibrado do V, ele meio que mescla
com a palavra seguinte. Olha só. I've already read the book. É uma situação que facilita muito a sua pronúncia, você pronuncia com mais fluidez, a sua pronúncia fica melhor, lógico. E também quando você ouve alguém, um nativo principalmente, pronunciando assim, o seu ouvido já vai estar muito mais treinado, porque você já sabe como a coisa aqui acontece. Aí acontece também aqui com you have. Ao invés de você dizer you've, vai dizer you've made a mistake. You've made a mistake. Você cometeu um erro. Presta atenção. Ao invés de you've, que é dito de forma isolada, você vai dizer you've. O you've, ele meio que some, vai ficar direto pro you. Como se você dissesse aqui, ó, you've, ao invés de you, como se você estivesse dizendo toda essa palavra aqui, you've, não, you've, direto. Depois você repete isso aí ouvindo e você vai perceber melhor essa diferença. Muitas vezes logo no começo de cara você não consegue perceber uma diferença em algumas contrações, mas realmente sim tem diferença. Agora vamos ver com we have. Esse aqui ele não tem muita diferença mesmo não. Por exemplo, we have contraído de forma isolada ficaria we've. Mas quando você vai dizer normalmente mesmo, ele sai quase isso mesmo, we've. E o som do V, ele é muito curto. We've. E como você viu aqui, na primeira aqui, I've already, ele meio que mescla com a segunda palavra, I've already. Vai acontecer praticamente a mesma coisa aqui e em todas as situações, ou pelo menos quase todas as situações, em que o V no final ali vai se juntar com a próxima palavra. Então, we have fica we've. E dito mesmo no dia a dia, vai ficar quase isso mesmo. We've got to get out of here. Nós temos que sair daqui. We've got to get out of here. E com o they, vai acontecer uma certa diferença aqui, que na verdade o V, ele vai ficar meio que omitido. Olha só como que ficaria. They have, ficaria de forma isolada, they've. Mais ou menos isso aqui mesmo. Dave. Mas quando vai se pronunciar, como eu disse, esse v, ele é ignorado. Então ficaria mais ou menos assim. That's what they've been. Entendeu? Você não pronuncia o V, o V no final. They've been. Já pula do they. Você meio que quase pronuncia v, mas não pronuncia. They've been. Isso acontece com muita frequência. Os nativos falando. That's what they've been doing for the past 2 years. Isso é o que eles têm feito nos últimos 2 anos. That's what they've been doing. For the past 2 years. E aí, você vai percebendo tudo isso é quando você vai treinando o seu listening. Você vai cada vez mais treinando. Você vai percebendo todas essas nuances aqui. E quando uma contração, o som dela se confunde com o som de alguma outra palavra, por exemplo, they are fica there, que se confunde com a outra palavra there, de haver, de há, você vai perceber a diferença, vai notar, é no contexto, como e onde ela está sendo usada, você vai saber o que está sendo dito. Bom, essas são as informações que eu tenho para este vídeo, espero que tenha te ajudado muito, ajudado a você compreender mais e também a pronunciar de uma forma melhor, de uma forma mais aproximada do que se acontece na realidade. Então espero que tenha sido útil para você. Se ficou alguma dúvida, é normal, volte, reveja o vídeo até que isso entre na sua cachola e você passe a entender melhor. Repita, assista várias vezes esse vídeo porque vai ser muito útil para você. E para você, de novo, que quer acelerar o seu resultado no inglês, não esqueça da minha recomendação. Fica aqui o método que pode acelerar 5 vezes mais o seu resultado. Link na descrição. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva também aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!